Olá, boa tarde. O Circuito Praça da Liberdade recebe o tradicional presépio colaborativo, que neste ano homenageia também a cultura italiana. Tons vibrantes de verde e vermelho, típicos dos enfeites natalinos, tomam conta da 10ª edição do presépio colaborativo da Casa Fiat de Cultura por um motivo especial. Neste ano, o projeto de curadoria do artista plástico Léo Pilò presta uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. A montagem foi inaugurada nesta quinta-feira no Circuito Liberdade, em BH. Estou trabalhando desde janeiro nesse projeto, sabe? E eu tive boas situações, primeiro que sou neto de italianos também, que um dia estavam nos navios, há pouco tempo, né? E então me trouxe uma coisa que comovia, quis fazer o que comovia o meu coração. E o século passado, né, a cultura italiana era muito mais forte. A inspiração nos tradicionais presépios da região de Nápoles se juntam à proposta do espaço, que nasceu do encontro entre a mineiridade e a italianidade. Essa união é celebrada em cada detalhe do trabalho. A relação entre Itália e Minas é uma relação tão profunda que o presépio é só uma parte dessa relação, também uma relação que representa também os valores da religião, representa os valores também morais que ligam essas duas culturas. Além das cores da religiosidade, o presépio colaborativo traz diversas representações do imaginário italiano. Os 3 reis magos são representados por grandes ícones e trazem novos presentes para o menino Jesus, que chega em uma vespa típica italiana. Eu pensei nesses 3 magos como os 3 eruditos italianos, Dante com a cultura, Leonardo com a criatividade e Galileu com o conhecimento, sabe, que é o que eu desejo para toda criança que nasce hoje em dia. Feito em colaboração com a população, o projeto de Léo Pilò tem como um dos principais pilares a sustentabilidade, com o uso de materiais reciclados. Esses 2 pontos mostram como cada pequena peça faz a diferença na hora de montar uma grande obra de arte que encanta de crianças a idosos. O material que ele usa, todos nós temos. E é isso que eu tento fazer na escola, que eu amo, e na comunidade que eu moro, e ele já foi lá também. Tentar mostrar que os resíduos viram geração de renda e vira arte, e todo mundo pode ficar feliz. Primeiro foi uma grande oportunidade de ter uma atividade no fim de semana, que veio toda a família junta. E para ela foi muito interessante porque ela aprendeu, né, a usar um material reciclado, aprendeu a importância disso e agora ela vê o que ela ajudou a confeccionar aqui no presépio e também vê tudo isso tomando forma, né, que antes eram pequenas partes, agora tudo tomando forma. Após 5 dias internado, o prefeito Fouad Noman teve alta nesta quinta-feira. Segundo o boletim do Hospital Mater Dei, assinado pelo coordenador médico da unidade, Fouad apresentou melhora progressiva do quadro com as medidas clínicas e de fisioterapia, com controle completo da dor e recuperação funcional, e que exames complementares revelaram remissão completa do linfoma não Hodgkin, cujo tratamento foi encerrado em outubro. A Catedral Cristo Rei, igreja-mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte, recebeu nesta semana uma escultura de São José Operário, com o menino Jesus no colo. A obra, com mais de 2 metros de altura, é feita em bronze e pesa aproximadamente 300 quilos. A escultura foi elaborada pelo artista Guilherme Marques e foi elevada à Praça das Famílias, junto ao altar externo da catedral, com o auxílio de uma grua. A imagem de São José Operário pode ser contemplada pelos fiéis por meio das visitas guiadas, que podem ser agendadas pelas comunidades de fé. São José Operário, além de pai de Jesus, é também patrono das obras na Catedral Cristo Rei, que fica na rua Campo Verde, número 165, no bairro Juliana, em BH. O secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Gelson Leite, concedeu uma coletiva nesta manhã para falar sobre a Conferência Municipal do Meio Ambiente, realizada hoje e amanhã. O repórter Leonardo Apolinário acompanhou e traz mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Pedro.
Como você disse, terminou agora há pouco a coletiva de imprensa sobre a Conferência Municipal de Meio Ambiente, que começa hoje e vai até amanhã em Belo Horizonte. Nesse evento, Pedro, serão discutidos eventos de situações climáticas e também possíveis propostas e caminhos para solucionar esses problemas. O secretário interino de Meio Ambiente, Gelson Leite, conversou com a gente e apresentou as prioridades e expectativas para o encontro. Vamos ouvir. A gente espera que tenhamos aí propostas que possamos executar aí principalmente nos próximos 4 anos e nos ajudar ainda mais a aprimorar, né, as nossas ações com melhor reflorestamento da cidade, mais árvores, mais refúgio climático, mais jardins de chuva. É isso que nós, além talvez aí, né, de trazer aí novos projetos e novas iniciativas, principalmente do setor aí acadêmico das universidades. Tá aí, ouvimos o Gelson Leite, como eu disse, começa hoje às 18 horas com uma palestra magna de uma representante do Ministério do Meio Ambiente. Amanhã os trabalhos recomeçam a partir das 8h30 da manhã, será um dia de palestras, conferências, terá uma votação, uma eleição para escolher os delegados e também uma votação para elencar 10 temas. Esses delegados e esses temas serão levados para a segunda etapa da conferência, que é a nível estadual e acontece de 15 de janeiro até 15 de março do ano que vem. A terceira etapa será em Brasília, no Distrito Federal, em maio do ano que vem, na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Eu volto com você, Pedro. Obrigado, Léo. Uma boa tarde. Sempre é necessário, né, ficar esperto, sempre se atentar ao assunto quando é meio ambiente. E vamos conferir agora como fica hoje o tempo em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, o dia é de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado e chance de chuva. À noite, o céu fica mais fechado. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar a 33. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 80%. Em Raposos, na região metropolitana, o dia se assemelha com o da capital. Sol e nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 65%. Em Campanário, no Rio Doce, o dia é com nuvens e abertura de sol à tarde. À noite, o tempo volta a fechar. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar a 35. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. Futebol, fim de semana de final da Copa Libertadores. Amanhã, o Atlético encara o Botafogo em busca do bicampeonato continental. A bola rola às 5 horas da tarde no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Já o Cruzeiro também entra em campo, mas no domingo, pela 36ª rodada do Brasileirão. Às 6h30 da noite, a Raposa visita o Bragantino, em Bragança Paulista. E outro programa para o fim de semana é visitar as tradicionais luzes de Natal da Praça da Liberdade, que serão acesas hoje, a partir das 7 horas da noite. Além das luzes de decoração, o evento contará com um show de drones, apresentação do coral Back to Black, cortejos natalinos e a presença do Papai Noel para atender o público. No dia 12 de dezembro, data do aniversário de Belo Horizonte, o show de drones se repete, acompanhado de uma apresentação do coreto musical. A Prefeitura de BH informou que fará uma operação de trânsito nas vias próximas às praças da Liberdade e Mendes Júnior, que terá a presença de food trucks do circuito gastronômico. As ações vão ocorrer das 7 da noite à meia-noite, até o dia 6 de janeiro. A administração também alerta que aqueles que forem trafegar na região hoje à noite devem reduzir a velocidade devido ao grande número de pedestres. Um estudo do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, publicado na renomada revista Nature, aponta que o Brasil, apesar de ter capacidade de substituir plásticos feitos de derivado de combustíveis fósseis, precisa driblar a perda de biodiversidade e reservas de água. O desafio é uma gestão cuidadosa da reciclagem.
Para isso, é necessário engajar governos locais nesse ciclo, que passa primeiramente pela coleta. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com o professor do curso de Administração da PUC Minas, Marco Antônio Machado. Professor, boa tarde. Queria que você ressaltasse a importância dessa mudança de produção de plásticos, feitos de derivados de combustíveis fósseis, para aqueles que usam matéria-prima natural. Beleza. Boa tarde a você, Pedro, e a todos que nos acompanham. Essa mudança é crucial para reduzir a poluição ambiental e a dependência de recursos não renováveis. Os plásticos tradicionais, como eles utilizam matéria-prima como petróleo e recursos não renováveis, levam muitos séculos até se decomporem e voltarem à natureza, gerando uma poluição muito grande. E os bioplásticos, por serem biodegradáveis, pelo menos na sua maioria, e são provenientes de fontes renováveis, como milho e cana-de-açúcar, são uma alternativa mais sustentável e com uma menor pegada de carbono, e isso ajuda a diminuir a pressão sobre os ecossistemas. E é um desafio, de fato, para o Brasil entrar nessa esfera sem que se prejudique a abundância da nossa biodiversidade? Sim, Pedro, você toca num ponto que é muito importante, porque toda solução tem suas consequências e a gente precisa analisar as soluções com uma visão mais ampla, com todo cuidado. E essa é uma daquelas questões que a solução é muito fácil na teoria, mas na prática tem diversos obstáculos. Então, o Brasil tem uma grande biodiversidade, muitas reservas hídricas, e caminhar para essa substituição pode também levar ao desmatamento, o uso excessivo da água, o plantio de monocultura e assim por diante, prejudicando a biodiversidade. Então, é preciso tomar muito cuidado e planejar isso muito bem. E qual o papel das lideranças governamentais nesse sentido? Olha, Pedro, sempre as lideranças do governo têm um papel fundamental em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, cabe a elas criar políticas públicas que incentivem práticas agrícolas sustentáveis, promover pesquisa de tecnologia de bioplásticos, regulamentar o uso de terras para evitar danos ambientais. E os governos locais precisam investir em sistemas mais eficientes de gestão de resíduo, com a coleta seletiva e a reciclagem. Só isso é que vai ajudar, porque parte biodegradável precisa de todo esse apoio. Professor, e até que isso se concretize, qual o nosso papel enquanto cidadãos? Como podemos efetivamente, em nosso dia a dia, diminuir o uso de plásticos? Pois é, Pedro, cada um de nós tem um papel muito grande nesse contexto. Como cidadãos, a gente pode contribuir reduzindo o uso de plástico no cotidiano, com práticas simples, como, por exemplo, optar por sacolas que sejam reutilizáveis, evitar produtos descartáveis, separar corretamente resíduo para reciclagem. Isso vai fazer uma diferença muito grande. O mais importante é que a gente precisa se conscientizar que o consumo responsável e o descarte também responsável desses materiais plásticos ajuda a minimizar esses impactos ambientais e a gente poder fazer uma transição para coisas mais sustentáveis. Ou seja, para que tudo isso vire realidade, é preciso a colaboração de governo, da empresa e de cada um de nós para que isso se efetive. Professor, agradeço a sua participação aqui com a gente no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês todos. Bom fim de semana. O Carnaval de Belo Horizonte terá mais blocos no ano que vem do que em 2024. A Prefeitura da capital informou que estão previstos 568 blocos de rua, com 176 deles se apresentando pela primeira vez e 624 cortejos nas 9 regionais da capital. Os blocos que desejam se inscrever no edital de auxílio financeiro, que se encerra hoje às 5 da tarde, devem estar cadastrados. A Belotur já está em contato com os blocos de rua para o fechamento dos trajetos e outros detalhes operacionais. A Folia Belo Horizontina está programada para acontecer entre os dias 15 de fevereiro e 9 de março de 2025. E pela primeira vez na história, o dólar superou o patamar de R$ 6 no Brasil, após o governo federal anunciar um ajuste fiscal até 2026. O dólar à vista encerrou nesta quinta-feira em alta de 1,30%, cotado a R$ 5,98. É o novo recorde histórico de fechamento. Durante a sessão no período da tarde, a moeda chegou a ser negociada a R$ 6,04. Desde que o real entrou em circulação em 1994, a moeda americana nunca havia atingido esse valor, de acordo com a série estatística do IPEA,
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A forte alta do dólar ocorre em meio à decepção dos agentes econômicos com as medidas fiscais apresentadas pelo governo federal. A avaliação da maior parte dos analistas é que o pacote fiscal não tem capacidade de diminuir significativamente a dívida pública do Brasil em relação ao produto interno bruto. Além disso, o anúncio da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, junto com as medidas de corte de gastos, passou por um sinal ruim para o mercado. O anúncio do ajuste de gastos públicos buscava acalmar as preocupações dos investidores sobre a saúde fiscal da economia brasileira. Entre as ações, o governo planeja ajustar o aumento real do salário mínimo, rever tetos salariais e benefícios de servidores públicos, além de aposentadorias militares. As preocupações dos investidores sobre a capacidade do Brasil de cumprir seus compromissos fiscais pesaram sobre a economia ao longo do ano, apesar de bons resultados em indicadores como emprego, consumo e produção industrial. A população da América Latina e do Caribe cresceu menos do que o esperado. Foi o que revelaram os dados da CEPAL divulgados nesta quinta-feira. A população da América Latina e do Caribe chegou a 663 milhões de habitantes, 3,8% a menos do que o previsto há 2 décadas. A informação foi revelada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A mortalidade e a fecundidade na região deixaram de ser altas na década de 1950 para serem baixas atualmente, afirmou a comissão em um relatório. O estudo, elaborado pelo Observatório Demográfico da CEPAL, revisa para baixo a projeção de 2000, quando se estimava que até este ano a população chegaria a 689 milhões de habitantes. Em 2020, viviam na região 654 milhões de pessoas. O declínio da fecundidade não tem precedentes. Na década de 1950, as mulheres da região tinham em média 5,8 filhos durante seu período reprodutivo. Em 2024, esse número caiu para 1,8, observou o relatório. As mulheres adiaram a maternidade, enquanto em 2000 a maioria delas tinham filhos aos 21 anos. Em 2024, a idade média é de 24 anos. Até 2050, espera-se que seja adiada para os 28 anos, de acordo com a CEPAL. Junto ao declínio nos nascimentos, a população está envelhecendo em ritmo acelerado. Há 70 anos, metade da população tinha 18 anos de idade. Hoje, estima-se que a média seja de 31 anos. A CEPAL alertou que o envelhecimento afeta todas as áreas da política pública e, sobretudo, causa um aumento na demanda por serviços de cuidados de longo prazo. Se você ainda não faz parte da família de devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter informações e se tornar um membro dessa família que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós atingimos 76% da meta para o mês de novembro. A sua doação é muito importante. E você pode sugerir assuntos para discutirmos no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é 31996802910. E para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Tenha um ótimo fim de semana e fique com Deus.